Fala pessoal, aqui é o Luiz novamente, do canal Cordeiro e Leão, por Luiz Henrique. Quero te convidar a estar conosco, entrar no nosso canal, curtir, compartilhar, se inscrever, tocar no sininho para que cheguem as notificações no seu celular sempre que a gente fizer algum vídeo. Então vem conosco para que a gente possa compartilhar mais uma palavra de Deus ao seu coração, daquilo que o Senhor tem me tocado para trazer para a sua reflexão e para a minha também. Algo que o Senhor falou poderosamente ao meu coração foi sobre preço de redenção, o preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Redenção significa exatamente isso, pagar um preço, porque foi necessário, uma vez que estávamos escravos da morte, escravos do pecado, e Ele nos resgatou. Vem comigo aqui nesse primeiro versículo para a gente meditar naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, diz João em Patmos, que está dizendo, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os selos. Esse texto é tremendo, ele tem um contexto histórico. Talvez para a gente não temos tanto entendimento, mas João, ele entendeu porque é um contexto da época dele. Antigamente existiam 2 pergaminhos que eram feitos quando alguém se tornava escravo. Normalmente a pessoa se torna escrava por uma dívida. Pagava com dinheiro, animais, sua própria casa. Por fim, não tinha o que pagar, pagava com a própria vida e de sua família como escravo. Nesses 2 pergaminhos, um ficava aberto ao público para que todo mundo lesse e compreendesse que agora José é escravo de João, pelo motivo X ou Y. O outro ficava lacrado com 7 selos e só poderia ser aberto por um familiar de sangue, com o propósito de salvar, de pagar o preço e liberar a pessoa que estava como escrava. E João entende isso. Quando ele vê esse pergaminho, na sua revelação em Patmos aqui em Apocalipse, ele entende que esse pergaminho se trata da escravatura da humanidade, o livro que contém o escrito de escravidão da humanidade. Por que escravidão? Porque Adão entregou isso. Adão e Eva entregaram toda a autoridade que a gente recebeu na terra para Satanás através do pecado. E João chora muito, ele fala: eu chorei muito porque vi que ninguém podia sequer abrir. Esse é o contexto. Mas nós vemos que no final, é o que nós vamos refletir aqui, na continuação desse texto, ele diz: mas o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Aleluias! Glória a Deus! Realmente Jesus foi o único, pois quando Adão e Eva entregam para Satanás essa autoridade, nós ficamos presos. Eu vou te dar aqui alguns textos para você ver essa realidade dessa prisão. Em Lucas 4, 5 e 6 diz: e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Está falando de Jesus Cristo. Lembra da tentação de Jesus no alto pináculo, no alto monte? Mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Olha que incrível o que o diabo fala com Jesus. Já sabemos o contexto e Jesus nega, ele quer a glória de Deus e servir ao Pai. Mas esse texto é muito rico para nos mostrar que foi entregue ao diabo. E ele é o Deus com D minúsculo, Deus desse século. Isso está em 2 Coríntios 4,4, que diz que o Deus com D minúsculo, Deus desse século, cegou o entendimento da humanidade. Ele é o príncipe das potestades do ar. Olha que tremendo. Infelizmente essa terra está, de certa forma, o sistema pecaminoso, corrupto, vem do diabo, vem do inimigo. E nós estávamos de fato presos. De fato, estávamos completamente presos, mas Jesus Cristo foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Por quê? Porque Ele veio direto de Deus, assim como Adão. A Bíblia trata isso como o primeiro Adão e o último Adão. Olha que incrível. 1 Coríntios 15, 45
Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante, que é Jesus. Se você ler o contexto, você vai entender que o primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo trouxe a salvação por uma só atitude, por um só ato, salvação para muitos, diz em Romanos, em outros textos. Então, eu acho lindo tratar o primeiro e o segundo Adão, porque reflete exatamente isso aqui que nós estamos falando. E o texto mais importante para mim que fala sobre esse pagamento dessa dívida está em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Jesus, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojou os principados e potestades, publicamente os expondo a desprezo e triunfando na cruz. Você vê tudo que a gente falou naquele contexto sobre o texto de Apocalipse. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que estava em forma de ordenança, que nos era prejudicial, removeu ele e encravou na cruz, despojando os principados e potestades. A Bíblia mostra que principados e potestades, Efésios 6,10, fala que é o diabo, é o inimigo. E ele despojou. O que é despojar? Quando alguém vai para a guerra e enfrenta e derrota aqueles outros guerreiros inimigos, eles tiram os despojos, tiram riquezas, armadura, escudo, espada, tudo que tem é o despojo de guerra. E aqui Jesus tira o despojo de guerra da vitória contra Satanás, que somos nós somos esse despojo. Olha que coisa mais linda, um pouco interessante essa coisa toda, né? Mas é lindo como Jesus nos resgatou, venceu na cruz a batalha e nos deu a vida eterna. Então o que eu quero falar para você, irmão, é para você tomar posse dessa salvação, compreender através desses textos tão ricos, tão lindos na minha opinião, que você tem a salvação nas suas mãos. Você pode tomar posse ou você pode negar. Romanos 10,9 diz que se com tua boca você confessar Jesus como Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É uma oportunidade linda que nós temos nessa terra de vivermos eternamente com o Senhor. Eternamente, não podemos negar tão grande salvação. Eu quero terminar esse estudo com vocês, essa palavra, com uma pequena parábola. Certa feita, antigamente, nessas cidades antigas, um xerife, ele viu que existia um presidiário. Esse presidiário estava preso porque assassinou ou matou alguém. E ele quis exercer graça. Ele quis perdoar. Esse xerife quis perdoar esse preso homicida. E ele vai até o preso, se disfarça de pastor, coloca uma roupa de pastor, uma Bíblia grande debaixo do braço e vai até o preso exercer misericórdia, porque ele não merecia nada. Então, quando ele chega até o preso, ele diz: eu quero te salvar, eu tenho aqui algo para te salvar, para te libertar, e balançava a Bíblia. Só que o preso não sabia que o xerife tinha colocado a carta de libertação dele da prisão dentro da Bíblia. E esse preso começou a gritar: saia daqui, eu não quero nada com você, eu não quero nada com Bíblia. Sai, cuspia nele, praguejava, xingava palavrões: saia daqui, não quero nada com Deus, leva essa Bíblia para longe daqui. E continuava, mas o xerife insistiu: eu quero te dar algo, eu tenho algo aqui para você. Mas ele, gritando e jogando coisas, fez com que o xerife fosse embora, até por segurança, até para preservar a sua integridade física. E depois o carcereiro vira para esse preso e fala: cara, você é a pessoa mais burra que tem no mundo. E ele falou: por quê? Porque se não era sequer o pastor, era o xerife. Ele estava disfarçado e ele veio te entregar uma carta de soltura, uma carta aí para sua salvação. Você que é condenado de morte por assassinato, era uma soltura. E esse preso amargurado esperou até o dia da sua morte na forca, e no dia da sua morte ele pediu: será que eu posso dar as minhas últimas palavras? E eles deram a oportunidade. Ele falou: olha, eu não estou sendo morto hoje por causa dos meus erros e por causa dos meus pecados. Eu estou sendo morto e condenado porque eu neguei a salvação, eu neguei o perdão. Esse é o motivo da minha morte hoje. E eu quero que você medite nisso tudo, porque ninguém vai para o inferno
por causa dos seus pecados. Na verdade, as pessoas vão para o inferno porque negaram o perdão, porque na verdade todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Está em Romanos 3:23, se não me engano. Todos pecaram. Então ninguém vai para o inferno por causa dos pecados, mas por negar tão grande redenção, por negar tão grande salvação. Eu quero orar por você, orar pela sua vida nesse momento. Senhor, que cada um que estiver ouvindo, Senhor, possa entregar sua vida ao Senhor. Que não negue tão grande salvação, que o Senhor pagou tão alto preço, preço de sangue. O Deus eterno, Deus do universo, desceu em forma humana e morreu numa cruz por nós. Que nós possamos não negar essa tão grande salvação e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, abraçar Deus, Jesus, o Espírito Santo e a vida eterna e viver com Ele para sempre. Em nome de Jesus eu oro, que Deus te abençoe, que você tome a melhor decisão da sua vida em nome de Jesus. Amém.